Vamos iniciar nossa aula agora. É a estrutura da palavra, revisão. Nós vamos iniciar aqui lendo a frase do João Grilo, quem já leu o texto na sala de aula. E temos aqui, no caso, e ninguém quer se arriscar, assim, a desrespeitar a vontade do morto. Então, nós vemos aqui a palavra de respeitar. Claramente vocês percebem que é composto de dois elementos. Aqui no caso, por aqui só um pouquinho. Vamos ver aqui. Nós vamos fazer algumas anotaçõezinhas, né, para ajudar. Aqui, nesse caso, des é o seu prefixo. Respeito é o radical e o ar é a desinência verbal. Nós temos, na verdade, esse elemento que antecede, nós chamamos de prefixo. Segue aqui. Quando tudo existe, tudo é formado por partes. Nosso corpo é formado por partes, as palavras formadas por partes, então tudo é formado por partes. Do mesmo modo, as palavras também são formadas por determinadas partes, tá? E essa parte nós denominamos, no caso aqui, de morfemas. E eu dei o nome para vocês em sala de aula de radical. Radical e morfema, eles são sinônimos, tá bom? A mesma coisa. Pela reunião das informações contidas nas três partes, como a gente já viu lá anteriormente aqui, des, prefixo, respeito, radical e ar, é desinência verbal da primeira conjugação. Isso aqui você já sabe que a gente já estudou. Morfemas são pequenas partes portadoras de sentido que nós estudamos, que eu dei nome para vocês de radical. Aqui nós vamos verificar a palavra de respeitar, em vermelho é o prefixo respeite. Só um pouquinho aqui, vou desfazer isso aqui porque tá tudo da mesma cor, vou pegar uma cor diferente, ok? Respeite é o radical e o ar é a desinência verbal. Desrespeitar vem de respeito. Respeito já é o substantivo de respeitar e respeitoso é o adjetivo que vem do verbo respeitar. Isso aí também já expliquei na sala de aula, que verbo é a classe palavra que mais dá origem às outras. E aí vem a pergunta, qual é o morfema que se manteve nas três palavras? Fácil, né? As que manteve foi o respeite, que é o radical que guarda o significado original das palavras. Radical é o morfema que contém o significado básico da palavra e é também a sua parte principal que se mantém. Isso também já estudou na sala de aula. Aí vocês vão responder aqui na questão 2. Observe os destaques da palavra, a seguir responda o que se pede. Qual é o morfema que aparece antes do radical? Prefixo. Qual é o morfema que aparece depois do radical? Sufixo. Espera só um pouquinho, vou dar uma erradinha aqui. Vou colocar de outra cor também, fica mais claro, fica mais tranquilo. Oso, como nós vimos lá no adjetivo, quando estamos estudando adjetivo, é um sufixo formador de adjetivo. Então, concluímos que prefixo e sufixo são morfemas que se juntam a uma palavra para formar
ou uma nova palavra. E esses prefixos e sufixos você tem que observar sempre quando a gente está, por exemplo, trabalhando com um verbo. Pode às vezes confundir verbo com uma palavra que vem derivado de verbo. Por exemplo, gostar, gostoso, gostosamente. Vocês vão ver que parece com verbo, mas não é verbo. E nesse momento a gente tem que identificar a questão dos sufixos, principalmente. O que é prefixo? Aqueles que vêm antes. No caso, desrespeitoso. Des é o prefixo porque vem antes. E o sufixo? Oso vem no final da palavra. Então, esse aqui tá bem facinho, a gente já viu isso na sala de aula, estudando os adjetivos substantivos também. E aqui nós temos o processo de formação de palavras, que no português se dá de duas formas, por derivação ou por composição. Eu também já mencionei a respeito da formação, tanto derivação como composição, mas o que a gente mais trabalhou foi derivação. A derivação, nessa unidade, vai estudar só a prefixal, aquela que vem antes, e a sufixal, que vem depois. A derivação prefixal já diz pré, aquilo que vem antes. Observe aqui a estrutura da palavra infeliz, ruim, um elemento de negação, que é colocado, agregado radical feliz para formar um novo sentido. Uma pessoa feliz, que é algo positivo, e infeliz é algo negativo. Ruim, vou trocar aqui de cor. Ruim é um prefixo de negação. Vou colocar aqui uma cor verde para ficar mais legalzinho. Ok? Não é difícil perceber que infeliz se formou pelo acréscimo prefixo radical. Ou seja, o radical feliz, nós também já estudamos a respeito disso, que é a palavra, aliás, que é a parte original da palavra, que é o radical. Com a palavra pedra, tira a vogal temática A, o que sobra é radical. Isso aí também já vê na sala de aula. Eu acho que para vocês vão ficar bem fácil esse estudo de hoje. Aqui nós temos a derivação prefixal, que é o ruim, de negação, e agora vamos para a derivação sufixal. Observe a palavra chuveiro. Chuveiro lembra a palavra chuva. Chover. O eiro vem agregar, formando uma nova palavra. Chuveiro é um tipo de, digamos, algo que usa para tomar banho, que lembra chuva, né? Então, por isso, chuveiro. O eiro é um sufixo formador de substantivo. Também já estudamos vários sufixos formadores de substantivo. Eiro, ada e outros. Nós estamos só apenas recordando, tá, pessoal? E aqui nós vamos observar que a palavra chuveiro formou pelo acréscimo de um sufixo ao radical, ou seja, a palavra primitiva, e esse processo denomina-se derivação sufixal. Também para vocês não é novidade. Aqui temos outros exemplos: pertinho, inho, sufixo formador diminutivo, velozmente, mente, sufixo formador de advérbio, e oso, sufixo formador de adjetivo. O que eu quero que vocês observem é os elementos que se agregam às palavras que formam outras. O que coloca no começo, prefixo. O que coloca no final, sufixo. Isso eu quero que vocês só
Observem bem. O que se coloca no começo é chamado de prefixal, e que coloca no final, sufixal. Simples assim. Agora nós vamos entrar numa outra coisa. O primeiro, nós vimos a questão da derivação. Agora nós vamos ver a questão da composição. Composição é compor, né? Colocar junto, aproximar. Trata-se do processo de formar as palavras, as compostas, como guarda-chuva, beija-flor, girassol. É por união de duas ou de mais palavras radicais. E esse processo, mesmo de composição, ele tem de duas formas: justaposição, eu já até falei isso para vocês em sala de aula, e por aglutinação. O de justaposição, ele junta o outro radical sem perder fonema, e de aglutinação, não. Então, eu vou dar uma pausa, aí eu vou passar esses conceitos em um outro aplicativo, no PowerPoint, para fazer uma demonstração e escrevendo para vocês verificar, tá bom? Só um momento, daqui mais um pouco a gente continua.